Agora sobre a movimentação nas redes sociais, aquela briga, né, entre a oposição e o governo ao discurso das classes, né? E a oposição, inclusive, entrou agora com um pedido de convocação do ministro-chefe da SECOM para o que eles chamam de uma estratégia que foi feita pela SECOM. O líder da oposição, que é o deputado Luciano Zucco, do PL, protocolou hoje alguns requerimentos de convocação dos ministros Frederico Filho, das Comunicações, e Sidônio Palmeira, que é chefe da SECOM, para que eles esclareçam o suposto uso de dinheiro público ou de canais oficiais do governo para promover o que ele chamou de campanhas de ódio alinhadas aos interesses do PT. Segundo o parlamentar, uma rede de páginas e perfis alinhados ao governo tem defendido o presidente Lula por meio de ofensivas digitais sincronizadas, nas quais se desqualificam o Congresso Nacional e a oposição, ao mesmo tempo em que se disseminam conteúdos desinformativos. Bom, o que disse o Zucco? Vamos ao limite da lei para defender a democracia, o equilíbrio entre os poderes e o respeito à Constituição. O povo brasileiro não tolera mais esse uso indecente da máquina pública para fins partidários. A expectativa, segundo o deputado, é de que os requerimentos avancem rapidamente. Portanto, a oposição chamando o Sidônio Palmeira, que é chefe da SECOM, e também o ministro das Comunicações, Frederico Filho, para o que eles chamam de uma campanha de ódio, Sakamoto. Isso é, na verdade, sinceramente, olha, eu já elogiei aqui campanhas da oposição, não porque eu concordava com o conteúdo, né, mas porque eu tinha reconhecido que eles tinham sido bem-sucedidos, né. Nicolas Ferreira, eu discordo, como todo mundo sabe aqui, de boa parte do que ele defende, mas não tem como não reconhecer que ele é bem-sucedido e bem competente em muitas campanhas, dando uma lavada na esquerda, né, lavada no governo. Agora, essa ação da oposição soa muito mais como mimimi de perdedor. Por quê? Porque o governo deu uma lavada na oposição nesse sentido. O Congresso tentou emparedar o governo veio, colocou de uma forma muito clara, tipo, na avaliação do próprio governo, o que aquilo significava, né? Deu uma lavada não só na oposição, como também no Centrão, que estavam tentando emparedar o governo com relação a isso, e agora eles fazem o quê? Eles têm o direito de convocar, faz parte, mas do jeito que está sendo colocado, parece muito mais mimimi de perdedor. Alguém que levou uma saraivada via redes sociais, que teve que inclusive pediu arrego uma série de vezes, porque todo mundo fala, não, o pessoal veio a público querendo paz, na verdade foi arrego. Por quê? Porque estava pegando mal. O governo conseguiu colocar pela primeira vez, né, o que está por trás de muitas discussões. Né? Ninguém está discutindo a importância do Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional é muito suscetível à lobby dos ricos. Inclusive, muitos dos super ricos são também congressistas, deputados e senadores. Né? Então, o que acontece? No momento em que o governo, num lampejo raro, né, consegue fazer esse debate, né, porque o 6-1, a jornada 6-1, que também foi uma outra vitória, mas foi da esquerda nas redes sociais, foram de partidos de esquerda, da esquerda, mas não do governo, que o governo não quis entrar nessa discussão. Né? E também foi uma outra saraivada. Então o que acontece? O governo encontrou isso, colocou isso, e aí a oposição, Centrão, todo mundo no Congresso está de mimimi exatamente porque levou essa avalanche, né? A Quest, Nexus, uma série de grupos de pesquisa, institutos de pesquisa, e mostraram que foi uma avalanche que foi muito forte. Né? Então, neste momento, o Congresso Nacional vai chamar, vai falar, olha, isso é ódio, isso é... Não é ódio. Não é ódio. Sabe por que não é ódio? E só para terminar, desculpa me alongar, Diego, vamos de novo que a gente fala. Jogar ricos contra pobres, pobres contra ricos. Gente, se vocês ouvem alguém falando isso, sabe, tenha muita paciência e converse com a pessoa, explique. Vamos lá. Lembra do ensino fundamental? Esse pessoal acha que a história do Brasil foi assim, olha, indígenas foram convencidos através de uma boa conversa, através da discussão sobre participação em lucros, a levar a
tora do pau-brasil arrancar de sua terra e levar para dentro dos porões de naus portugueses. Foi assim que aconteceu? Claro que não. A gente sabe que o pessoal levou açoite no lombo, foi escravizado, depois trocaram os escravizados indígenas por escravizados negros. Foi 300 anos de rebordosa que, inclusive, cunhou as formas e cunhou o modelo de exploração do trabalho que ainda é vigente. Com muita gente olhando o trabalho quase como um favor de uma classe social para outra, como se uma classe social não gaste dinheiro com isso. Então, o que acontece? E aí vem dizer, não, estão criando polarização social e ódio com a discussão. A polarização social começou em 1500, tá? A gente nunca parou com isso. A diferença é que até agora o Brasil está devendo, sabe o quê? Está devendo um debate digno com a participação do Congresso, do Executivo e do Legislativo para acabar com a polarização social através do fim do quê? Do fim da exploração de uma classe social com relação à outra. Cobrando imposto de todo mundo, é claro. Mas quem tem mais pagando mais, quem tem menos pagando menos. Sakamoto, o PT já teve muito a estratégia de antissistema, né? Você acha que essa estratégia que agora foi para a extrema-direita pode ser retomada parcialmente pelo PT? Não, de jeito nenhum. Exatamente porque o PT, ao entrar no poder, né, o PT se encastelou também. Uma das críticas do PT é que ele se distancia das bases. O PT não gosta de ouvir isso, mas tem uma crítica que se distanciou das bases, se desconectou das bases e as bases foram evoluindo. Tem outras demandas. Então o PT muitas vezes não consegue observar para aquelas bases e consegue dialogar com aquelas bases. E eu incluo nas bases o quê? Grupos evangélicos, que são diferentes entre si, tem 1 milhão de grupos evangélicos. Grupos de trabalhadores que querem empreender, eu estou falando empreendimento de verdade, não superexploração maquiada de empreendimento, tá? Empreendimento de fachada. Pessoal que quer empreender, pessoal que quer, tem gente que ainda quer reforma agrária também, tem gente que ainda quer CLT, a base é muito diversa. E muitas vezes o PT se encastelou, ficou nos palácios, nos corredores e não consegue. Ou como diz um analista político que já coordenou uma série de campanhas eleitorais, o PT ficou muito tempo como dono do latifúndio e não consegue depois olhar e dividir uma horta comunitária em momentos de crise. Então, eu acho que é o seguinte, o que o PT agora aprendeu está aprendendo a se comunicar com esses grupos. Até aí, e aí é o exemplo de toda essa discussão digital, é que ele conseguiu fazer uma boa comunicação. Daí dizer que ele consegue se reconectar com todos esses grupos, vai uma grande história. Eu acho que é o seguinte, o PT tem várias conexões com bases sociais, né, muito mais do que uma série de outros partidos, mas também peca. E não sei eu que estou dizendo isso, o próprio Lula já reconheceu isso. Reconheceu uma série de vezes que o PT precisa melhorar a comunicação com uma série de grupos, porque não tem tração, não tem diálogo. Ah, mas o problema é só comunicação, e eu termino dizendo isso. Não é só comunicação, é também política. Né? É também políticas voltadas a esses grupos. Né? O PT ainda deve políticas trabalhistas. Ah, mas está gerando emprego. Estamos falando de outra coisa, estamos falando de qualidade de emprego, não de número. O PT ainda deve políticas de qualidade de emprego, o PT ainda deve determinadas políticas de qualidade de educação que prometeu e ainda não cumpriu. E a gente está falando nessa campanha sobre esse vídeo aí que a gente vai mostrar, que está até no canal do UOL no YouTube, que são aqueles vídeos com inteligência artificial, né, em que alguns deputados aparecem e falam sobre esses privilégios, eles comemoram, falam sobre como a faixa mais rica da sociedade está sendo privilegiada, enquanto o trabalhador paga mais impostos, né? O trabalhador que tem menos renda paga mais impostos, enquanto aqueles que têm mais dinheiro acabam pagando menos proporcionalmente, né? E por isso, por conta dessa campanha, o líder da oposição, o Zucco, quer convocar o chefe da SECOM e também o ministro das Comunicações para que eles deem explicações sobre o uso de dinheiro público ou não e tal, como disse Sakamoto, houve um impacto desses vídeos e dessa campanha nas redes sociais.